Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, senhor Indico, o prefeito Valdinei, nossa secretária de saúde, Rosemary, nosso contador, Cleomar, Gabriel, doutora Rayane, todos os vereadores. Sob a proteção de nosso padroeiro Divino Espírito Santo, em nome do povo laminense, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Luiz, por favor, dê uma passagem da Bíblia. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Palavra da salvação. Convido a todos a ficarem de pé para a gente rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Dando sequência, vou pedir ao Luiz que faça a leitura da ata. Às 18h10 do dia 5 de fevereiro de 2025, reuniu-se ordinariamente em sua primeira sessão legislativa os componentes da Câmara Municipal de Lamim, Estado de Minas Gerais, no plenário vereador Estevão de Moraes Campos, situada na Rua Napoleão Reis, número 7, centro deste município. Inicialmente, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean Luiz da Silva, cumprimentou os vereadores presentes, os funcionários da Casa Legislativa, o prefeito municipal, senhor Valdinei de Souza Campos, vice-prefeito municipal, senhor Osório Magalhães da Silva, chefe de gabinete do prefeito, senhor Severiano Afonso dos Santos Reis, secretário municipal de Educação, senhor Luiz Fernando Veloso Nogueira, secretário municipal de Assistência Social, senhor Arlindo Cândido Nogueira, secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, senhor Nunes da Silva Souza, e a todos os que nos acompanham pelo Facebook. O presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean Luiz da Silva, verificando a presença de quórum, deu-se início à abertura da primeira reunião ordinária da legislatura de 2025, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de nosso padroeiro Divino Espírito Santo, e em nome do povo laminense, iniciamos os nossos trabalhos, declaro aberta a sessão. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, pediu ao senhor Luiz para fazer a leitura de uma passagem bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 5 a 9, em que incentiva os cristãos a não se preocuparem, mas a orar e agradecer a Deus. E após convidou todos a rezarem a oração do Pai Nosso.
Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, deu início ao pequeno expediente, passando para o momento da apresentação dos requerimentos dos ilustres vereadores. O vereador João Odeon apresentou verbalmente o requerimento que posteriormente foi formalizado pela assessora jurídica da Câmara Municipal de Lamim, doutora Rayane Laura Reis Souza, requerimento número 01/2025, que solicite ao Poder Executivo de Lamim cópia do contrato de empresa responsável pela plantação da grama do Campo do Martins. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou o requerimento número 01/2025, de autoria do vereador João Odeon, em votação, e o mesmo foi aprovado e assinado por todos os vereadores presentes. O vereador José Célio apresentou verbalmente o requerimento que posteriormente foi formalizado pela assessora jurídica da Câmara Municipal de Lamim, doutora Rayane. Requerimento número 01/2025, que solicite ao Poder Executivo de Lamim que não retire o carnaval da Praça Central do município de Lamim, qual seja Praça Divino Espírito Santo. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou o requerimento número 01/2025, de autoria do vereador José Célio, em votação, e o mesmo foi aprovado e assinado por todos os vereadores presentes. O vereador Edivaldo Miranda apresentou o requerimento número 01/2025, que solicite ao Poder Executivo de Lamim o fornecimento de ônibus para o transporte diário dos cidadãos das comunidades. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou o requerimento número 01/2025, de autoria do vereador Edivaldo, em votação, e o mesmo foi aprovado e assinado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade à pauta da reunião, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, passou para um momento de grande expediente, fazendo a leitura das emendas dos projetos em pauta, a saber, projeto de lei número 01/2025, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a blocos de carnaval no ano de 2025, no âmbito do município de Lamim, e da outras providências. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, pediu para o chefe de gabinete, senhor Gabriel, para fazer na íntegra a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sendo que, após o parecer foi colocado em discussão, em votação, e posteriormente o mesmo foi aprovado por todos os vereadores presentes. Após o vereador senhor Alexandre pediu ao presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, para fazer a leitura do projeto de lei 01/2025, para que todos que nos acompanham pelo Facebook possam ter acesso ao conteúdo do mesmo e que foi concedido. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou o projeto de lei 01/2025 em discussão, em votação, e o referido projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes em turno único. Projeto de lei número 02/2025, que dispõe sobre a autorização para contratação de profissionais em caráter temporário para exercício de função pública em atendimento à situação de excepcional interesse público e da outras providências. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, pediu para o chefe de gabinete, senhor Gabriel, para fazer na íntegra a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Comissão de Políticas e Serviços Públicos Municipais, sendo que após o parecer foi colocado em discussão, em votação e posteriormente o mesmo foi aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, o vereador senhor Alexandre
pediu ao presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, para fazer a leitura do projeto 02/2025 e que foi concedido. O vereador Alexandre da Silva Lourenço, João Odeon de Arruda e Francisco Nogueira Reis apresentaram uma emenda aditiva ao projeto-lei número 02/2025, que dispõe sobre a contratação de profissionais em caráter temporário para o exercício de função pública em atendimento de situação de excepcional interesse público e da outras providências. O vereador Alexandre falou da importância da aprovação da emenda aditiva, que visa que todas as contratações de professores de apoio fossem por meio de processo seletivo simplificado, haja vista que a administração, através do referido processo, poderia selecionar profissionais mais capacitados, experientes e com cursos de pós-graduação para atendimento melhor aos alunos especiais que dependem de uma educação inclusiva que realmente surge efeitos benéficos. O secretário municipal de Educação, senhor Luiz Fernando, e o chefe de gabinete do prefeito, senhor Severiano Afonso dos Santos Reis, argumentaram e frisaram sobre a importância e a urgência do projeto em questão, solicitando ao plenário que o analisasse e votasse em turno único. O secretário da Educação disse ao vereador Alexandre que processo seletivo simplificado demandaria muito tempo e ficaria oneroso para a administração e que, dada a urgência das contratações, solicitou novamente a compreensão e a votação em turno único. O vereador Moacir solicitou ao vereador Alexandre que retirasse a referida emenda aditiva, porém o vereador recusou-se, alegando e reiterando a necessidade da aprovação da mesma, haja vista que as contratações deveriam se dar por uma seleção de professores capacitados e concursos específicos. O presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, colocou a emenda aditiva em discussão, em votação, tendo votos favoráveis dos vereadores Alexandre, Francisco e João Deon, e votos contrários dos vereadores Moacir, Doraci, Célio, Antônio e Edivaldo, sendo que a emenda aditiva foi reprovada. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, colocou o projeto de lei 02/2025 em discussão, em votação, e o referido projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes em turno único. Projeto de lei número 03/2025, que dispõe sobre a separação dos decretos municipais e da outras providências. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, pediu para o chefe de gabinete, senhor Gabriel, para fazer na íntegra a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Políticas e Serviços Públicos Municipais, sendo que após o parecer foi colocado em discussão, em votação e posteriormente o mesmo foi aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, o vereador senhor Alexandre pediu ao presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, para fazer a leitura do projeto de lei 03/2025 e que foi concedido. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, colocou o projeto de lei 03/2025 em discussão, em votação, e o referido projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes em turno único. Ao término do grande expediente, o presidente da Câmara Municipal de Lamin, senhor Jean, concedeu a palavra aos vereadores para suas considerações finais e, em seguida, passou a palavra ao prefeito municipal, senhor Valdinei de Souza Campos, que manifestou sua alegria de retornar a esta casa legislativa que durante muitos anos exerceu seu mandato como vereador e hoje como prefeito,
realiza seu sonho desta parceria saudável do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Não havendo nada mais a tratar, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, encerrou a presente reunião agradecendo a presença e participação de todos. E para constar, autorizei a lavratura da presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada por mim e por todos os demais vereadores presentes. Lamim, 5 de fevereiro de 2025. Jean Luiz da Silva, José Célio da Costa, Edivaldo Miranda, João Odeon de Arruda, Doraci Eustáquio Nogueira Reis, Moacir dos Anjos Pereira, Francisco Nogueira Reis, Alexandre da Silva Lourenço, Antônio dos Reis Pereira. Aqueles que eu vou justificar. Mas eles não estavam comigo isso. Pois é, isso não estava. Quando ele estava aqui, fazendo essa correção, aqueles que concordam permaneçam de pé. Fazendo a correção, tá? Então, Rafael, vai ser que estava hoje, né? Eles chegaram no meio da reunião. Tá. Eles chegaram no meio da reunião. Fazendo a correção, todos estão de acordo com a ata que foi lida? De acordo, presidente. De acordo. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Eu vou justificar aqui a ausência do vereador Francisco. O Tinha me ligou, falou que não ia dar tempo. Talvez não daria e não deu tempo de chegar. Mas o Luiz que vai. eu corri depois. Tá, beleza. Depois a gente assina. Tá? Agora vamos aos ofícios recebidos, é o que está na mesa de todos aí, né? E esses aqui, e as correspondências, tem uma na mesa de cada um, deve ter visto aí. Todos os vereadores receberam. O Luiz vai ler para a gente os ofícios. Prezado cliente, essa unidade de atendimento encerrará suas atividades a partir de 21/03/25, mas o Bradesco continuará presente na cidade por meio da rede de correspondentes Bradesco Expresso. Confira os endereços à sua disposição. Top Imóveis, Rua Napoleão Reis, número 09, Centro, Lamim, CEP 36.455.000 MG. Móveis Reis Bittencourt, Rua Napoleão Reis, número 16, Centro, Lamim, CEP 36.455.000 MG. No Bradesco Expresso, você também tem acesso aos principais produtos do Bradesco e um conjunto completo de serviços, como solicitação de abertura de contas de cartão de crédito e empréstimos, além de pagamento de contas e boletos, saques, depósitos e transferências. Nosso portfólio de produtos, serviços e soluções também continua à disposição pelo app Bradesco e Internet Banking. Tudo com praticidade e conveniência, sem abrir mão da segurança. Para outros serviços bancários, conte também com a Agência Bradesco. 1392, Agência Conselheiro Lafayette, Rua Doutor Melo Viana, 143, Bairro Centro, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, CEP 36.400.070. Excelentíssimo senhor Jean Luiz da Silva, digníssimo diretor-presidente da Câmara Municipal de Lamim, prezado, diante da necessidade da recomposição do Conselho Municipal de Saúde, CMS, venho por meio desse solicitar a vossas
senhoria a indicação de 2 representantes do Legislativo titular e 2 suplentes. Gostaria de informar que os indicados para o referido Conselho Municipal de Saúde farão parte até a Conferência Municipal de Saúde, que tão logo será realizada e, na oportunidade, nova eleição para o quadriênio 2025 a 2028. Sem mais, para o momento, agradeço antecipadamente Rosineire Neiva Nogueira Reis, secretário municipal de saúde. Ofício número 28/2025, gabinete do prefeito municipal de Lamin, 12 de fevereiro de 2025. Referência: encaminhamento de lei ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamin, MG. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei número 01/2025, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a blocos de carnaval no ano de 2025, no âmbito do município de Lamin e da outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Municipal número 115/2025, conforme aprovado, onde segue cópia em anexo. Informo ainda que a lei foi publicada no dia 7/2/2025 em local próprio no átrio desta prefeitura, bem como no Diário Oficial Eletrônico do município de Lamin, edição número 0416, ano 4, na data de 10/2/2025. Na oportunidade, renovo protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, prefeito municipal. Ofício número 29/2025, gabinete do prefeito municipal de Lamin. Referência e encaminhamento de lei ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamin, Minas Gerais. Lamin, 12 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei número 02/2025, que dispõe sobre a autorização para a contratação de profissional em caráter temporário para o exercício de função pública em atendimento à situação de excepcional interesse público e da outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Municipal número 116/2025, conforme aprovado, onde segue cópia em anexo. Informo ainda que a lei foi publicada no dia 7/02/2025 em local próprio no átrio desta prefeitura, bem como no Diário Oficial Eletrônico do município de Lamin, edição 0416, ano 4, na data de 10/02/2025. Na oportunidade, renovo protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, prefeito municipal. Ofício número 30/2025, gabinete prefeito municipal de Lamin. Referência e encaminhamento de lei ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamin. Lamin, 11 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei número 03/2025, que dispõe sobre a separação dos decretos municipais e da outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Municipal número 117/2025, conforme aprovado, onde segue cópia em anexo. Informo ainda que a lei foi publicada no dia 7/02/2025 em local próprio no átrio desta prefeitura, bem como no Diário Oficial Eletrônico do município de Lamin, edição 0416, ano 4,
na data de 10/02/2025. Na oportunidade, renovo protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Ofício número 33/2025, Gabinete do Prefeito Municipal de Lamim, referência e encaminhamento de lei ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamim. Lamim, 14 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei número 07/2025, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento para o exercício de 2025 e da outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Municipal número 118/2025, conforme aprovado, onde segue cópia em anexo. Informo ainda que a lei foi publicada no dia 14/02/2025, em local próprio no átrio desta Prefeitura, bem como foi enviada para publicação no Diário Oficial Eletrônico do município de Lamim na data de 14/02/2025. Na oportunidade, renovo protesto de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Ofício número 34/2025, Gabinete do Prefeito Municipal de Lamim, referência e encaminhamento de lei ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamim. Lamim, 14 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei número 08/2025, que dispõe sobre a participação do município de Lamim, MG, no consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene Simans, ratifica protocolo de intenções e dá outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Municipal número 119/2025, conforme aprovado, onde segue cópia em anexo. Informa ainda que a lei foi publicada no dia 14/02/2025, em local próprio no átrio desta Prefeitura, bem como foi enviada para publicação no Diário Oficial Eletrônico do município de Lamim na data de 14/02/2025. Na oportunidade, renovo protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Agora vamos passar a parte dos requerimentos. Toninho, tem algum requerimento para fazer? Alexandre, vereador Alexandre, tem? Pode ficar à vontade. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, prefeito Valdinei, a secretária Rosemary, o senhor Indico, meu amigo Matheus, os servidores dessa casa e todos que nos prestigiam aí pelo Facebook. Primeiro requerimento, senhor presidente, eu vou ler aqui. Alexandre da Silva Lourenço, vereador, no uso dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno dessa casa, requer à mesa diretora a convocação de audiência pública com os servidores, motoristas e pedreiros. Justificativo. O objeto da audiência pública é ouvir as demandas, sugestões e eventuais reivindicações desses profissionais que desempenham um papel fundamental na prestação de serviços à comunidade. A pauta incluirá: primeiro, as condições de trabalho; 2, estrutura e equipamentos disponíveis para o exercício das funções; 3, treinamento e capacitação; 4, políticas de valorização salarial; e 5, outras demandas específicas do público-alvo. A realização dessas audiências públicas é de suma importância para promover o diálogo entre os trabalhadores e a administração municipal, visando a melhoria das condições de trabalho e ao aprimoramento dos serviços prestados à população. Requer-se, portanto, marcação de data e horário para a realização de audiência pública, convocação dos representantes da categoria e demais interessados, a ampla divulgação do evento para a participação de todos os envolvidos. Renova assim os votos de estima e consideração. Plenário vereador Estevam de Moraes Campos, 20 de fevereiro de 2025, Alexandre da Silva Lourenço, vereador.
eu peço aos novos colegas, senhores vereadores, que apreciem, né, com carinho esse requerimento, porque é uma demanda muito crescente, principalmente dos pedreiros, que ganham um salário bem irrisório, né, salvo engano, acho que R$1.600 e poucos reais, né, e a gente fica assim, entristecido, né, porque eles trabalham desmotivados, entendeu? E por vezes questiona, entendeu? Os vereadores, eu tenho sido muito questionado, tanto os pedreiros quanto os motoristas também, tanto de carteira B quanto carteira D. Aí eu peço aos vereadores aí que apreciem aí e votem aí favoravelmente a essa questão. Tem mais algum requerimento? Sim. Já pode fazer. Requerimento número 02/2025. Alexandre Silva Lourenço, vereador, no uso dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno dessa Casa, requer ao presidente da Câmara Municipal de Lamin, após ouvir o plenário e atender os pedidos dos moradores, seja encaminhado ao Poder Executivo de Lamin a solicitação para a realização das trocas das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública localizados nos seguintes pontos: Comunidade do Pega Fogo, na sede municipal, nas ruas Egídio Assis Reis, Travessa Santo Antônio, Rua Santo Antônio, próximo à Capela Velório. A falta de iluminação pública tem causado transtornos significativos à população, tais como problemas de segurança, dificuldades no tráfego noturno e comprometimento do bem-estar geral. Dessa forma, solicita a Prefeitura, por meio do setor competente, que providencie a substituição das lâmpadas queimadas com a máxima urgência. Renova assim os votos de estima e consideração. Plenário vereador Estevam de Moraes Campos, 20 de fevereiro de 2025, Alexandre, vereador. Mais algum? Sim. Pode fazer. Eu tenho um requerimento, senhor presidente, de informação. Depois eu passo para você, doutor. Eu já tenho ele aqui no celular também, para que a senhora providencie a cópia do papel timbrado. Ao excelentíssimo senhor prefeito de Lamin, Valdinei de Souza Campos. Alexandre, vereador, regularmente investido no cargo da Câmara Municipal de Lamin, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, com fundamento no artigo 1º da Lei número 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, bem como no princípio da publicidade e transparência da transparência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, as seguintes informações relacionadas ao transporte escolar no município. Primeiro, processo licitatório. Informar se foi realizado processo licitatório para a contratação de serviço de transporte escolar no período vigente. Caso venha sido realizado, encaminhar cópia integral do processo licitatório, incluindo edital, propostas e contratos firmados. Informar valores pagos por quilômetro rodado e demais critérios de precificação adotados no contrato. Caso não tenha sido realizado o processo licitatório, esclarecer a forma de contratação adotada pela Prefeitura, especificando a modalidade utilizada e a justificativa para a sua escolha, conforme determina a legislação vigente. Contratos firmados. Encaminhar cópias de todos os contratos vigentes relacionados ao transporte escolar, incluindo eventuais termos aditivos e documentos complementares. Documentação dos veículos. Informar a relação completa dos veículos utilizados no transporte escolar. Encaminhar cópias, documentos dos veículos, incluindo a CRLV e laudos de vistoria. Especificar se os veículos atendem aos requisitos previstos na Lei 9.503 de 97, a Lei, o Código de Trânsito Brasileiro, notadamente, cinto de segurança para todos os assentos, tacógrafos devidamente aferidos, demais exigências normativas aplicáveis ao transporte escolar. Motoristas. Encaminhar a relação completa dos motoristas que operam no transporte escolar. Informar se os motoristas atendem aos requisitos da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a habilitação na categoria exigida para o transporte escolar,
cursos obrigatórios exigidos pela legislação vigente, demais requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Justifica-se o presente requerimento pelo dever de fiscalização inerente à função legislativa municipal, visando garantir a transparência na gestão pública e assegurar que o serviço de transporte escolar atenda às normas legais e de segurança. Nos termos do artigo 11 da Lei 12.503 de 2011, requer-se que essas informações sejam prestadas no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. Diante do exposto, aguarda-se resposta no prazo legal. Nesses termos, pede deferimento. Lamin, 20 de fevereiro de 2025, Alexandre da Silva Lourenço. Com relação, senhor presidente, a esse requerimento, eu quero fazer algumas ponderações interessantes. O porquê esse vereador tem feito esse requerimento. Porque tem sido muito cobrado e tem surgido muitas denúncias relacionadas ao transporte escolar. Mas é bom frisar que toda denúncia ela tem que ser averiguada. Claro. Né? Por isso é que a gente está solicitando essas informações. Haja visto que recebi denúncias que tem como com chassi adulterado, recebi denúncias que tem como rodando sem a documentação devida, como sem aquela tarja amarela escrita escolar, motoristas inabilitados, carros sem cintos de segurança e a ausência também do processo estatuário. Se foi feito, conforme que o referido requerimento ele coloca, mostre para nós qual foi a modalidade, qual foi a forma de chegar ao preço, né, por quilômetro rodado, porque todos os dias o meu celular foi pipocado com denúncias, inclusive de mães de alunos que relatam que há um carro rodando ali do lado da Bibiba e Cachoeirinha, onde coloca 5 alunos em um único kit. Volto a dizer, é algo que precisa ser averiguado. Não estou afirmando que está acontecendo, mas se as pessoas estão falando, tem que averiguar. Certo? Tem que averiguar. E os contratos firmados também, né? Há relatos que os motoristas estão rodando sem contrato. E o contrato é o elo entre a prefeitura e o servidor. Aí eu fico preocupado como que esses servidores vão receber os respectivos salários. Né? E aqui eu peço para encaminhar as cópias de todos os contratos vigentes relacionados. Também a questão também dos motoristas, averiguar se eles têm um curso específico para transporte escolar, né? Se esses carros, essas placas têm um cadastro para transporte escolar junto ao Detran. É uma série de exigências, entendeu, que estão elencadas lá no artigo 136 e 139 da Lei 9.503 de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, diante dessas denúncias, desses relatos de algumas pessoas, eu venho solicitar mesmo os novos vereadores para que possam apreciar esse referido requerimento e possa aí, a gente pegar essas informações para que a gente possa ver de fato se essas denúncias elas de fato procedem ou não. Sim. Tem mais algum requerimento? Sim. Pode fazer. É outro requerimento também de informações, senhor presidente. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Lamin, Valdinei Souza Campos. Alexandre, vereador regularmente investido no cargo da Câmara Municipal de Lamin, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, com fundamento no artigo 1º da Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, bem como no princípio da publicidade e transparência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, as seguintes informações. Os contratos de dispensa de licitação e de inexigibilidade, a cópia desses contratos, encaminhar a relação de todos os contratos firmados por dispensa de licitação e de inexigibilidade no período vigente, informar os valores pagos em cada contrato, especificando a justificativa utilizada para a dispensa e inexigibilidade, encaminhar cópias integrais dos contratos e pareceres jurídicos que embasaram a contratação, indicar quais critérios foram utilizados para a definição dos valores contratados e se houver estudo comparativo e se houve estudo comparativo de mercado.
Contratos de aluguel. É sabido que hoje o município, né, contratou os aluguéis, por exemplo, uma nova sede do Conselho Tutelar, nova sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nova sede da Secretaria de Educação, nova sede do CRAS. E aqui eu estou solicitando na relação desses imóveis alugados pelo município, informando o endereço, finalidade de alocação e valor mensal pago. Informar os critérios utilizados para a definição dos valores dos aluguéis e se houve avaliação imobiliária para embasar os contratos. Encaminhar cópias integrais dos contratos de locação, bem como eventuais termos aditivos firmados, indicar se os contratos estão em conformidade com as normas legais aplicáveis, especificando eventuais processos jurídicos emitidos. Justifique-se o presente requerimento pelo dever de fiscalização inerente à função legislativa municipal, visando garantir a transparência na gestão pública e assegurar que os contratos firmados pelo município estejam em conformidade com os princípios da economicidade, moralidade e legalidade. Nos termos do artigo 11 da Lei 12.527 de 2011, requer-se que as informações sejam prestadas no prazo máximo de 20 dias, mediante justificativa expressa, 10 dias. Né? Diante disso, aguarda-se resposta no prazo legal. Nesses termos, pede deferimento. Lamin, 20 de fevereiro de 2025, Alexandre da Silva Lourenço, vereador. Tem mais algum? Tem mais um. Pode ler. Eu queria solicitar também, senhor presidente, eu estava conversando com o Gabriel e com o senhor Luiz, né, secretário, o agente administrativo dessa casa, para que a gente possa melhorar um pouco a questão do áudio e da mídia, relacionada aqui às transmissões. Vai melhorar. Né? Então, estou requerendo a mesa, entendeu? Vai melhorar, mas é porque nós temos um prejuízo com o computador aí e a gente está indo devagarzinho, mas vai melhorar. Sim, esse é o requerimento. Só esse? Então, vamos colocar por ordem a votação dos requerimentos. O primeiro eu não consegui anotar. O primeiro foi sobre... É o primeiro requerimento. Vou colocar em votação sobre os motoristas, né? Sobre audiência pública com as demandas, sugestões eventuais, identificações desses profissionais que desempenham papel fundamental da prestação de serviço à comunidade. Condição de trabalho, estrutura de equipamentos, essas coisas que você já leu. É só para mim pegar a ordem aqui. Coloquei em votação. Toninho, de acordo? De acordo. Alexandre? De acordo, senhor presidente. Jacélio? Presidente, Sim. estou de acordo, sim, com o vereador Alexandre, mas a preocupação é que as preocupações de denunciar no telefone do Alexandre, eu também tenho telefone no meu, ela não denunciou nada. E as preocupações de denunciar os motoristas, mas não preocupou de ver as mães levando os alunos na carcunda para a escola, que eu presenciei levando. Mas preocupa um pouquinho também de ver o momento que a pessoa está andando de a pé o tempo todo. Que primeiro tem que olhar se está regularizado, mas tem que olhar também se está andando de a pé. Então, De eu acordo, vou ter de acordo. De acordo. Edivaldo? De acordo. Joãozinho? De acordo, presidente. Dona Suzinho? Moacir? Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. O outro requerimento, vamos colocar em votação, de iluminação pública, não é isso? Isso. Toninho? De acordo. Alexandre? De acordo. Jacélio? Edivaldo? Concordo, senhor. Joãozinho? De acordo, presidente. Doraci? Moacir? Requerimento aprovado por todos os vereadores. O terceiro requerimento é o processo licitatórios, valores, essas coisas da... Contratos. Tudo, já está tudo. Toninho? De acordo. Alexandre? De acordo. José Célio? De acordo. Edivaldo? Sim. Joãozinho? De acordo, Doraci? presidente. Moacir? Aprovado por todos os vereadores presentes. Agora o quarto. É o contrato de pareceres jurídicos, contrato de aluguéis, de imóveis. Dispensa de licitação, Isso, previsibilidade. Antônio? De acordo. Alexandre? De acordo, senhor presidente. Celinho? De acordo, presidente. Joãozinho? De acordo, presidente. Doraci? Moacir? Aprovado por todos os vereadores presentes. E o quinto já está aprovado, nós vamos melhorar a situação do sonho. Pode ficar tranquilo da filmagem. Obrigado, senhor presidente. Tranquilo. Sérgio, José Sérgio, tem algum requerimento a fazer? Edivaldo, algum requerimento? O requerimento, eu só para acrescentar o seu, é excelente, parabéns para vocês, isso mesmo nós temos que fazer, mas é para representar o povo mesmo. Só queria acrescentar algumas partes que você não falou, sobre o saúde gari também, entendeu?
Ser excelente também para melhorar o salário deles também. Você pode incluir. Pode incluir, entendeu? Isso eu tenho que falar, mas, entendeu? Pode jogar no mesmo, não é mesmo? Você quer incluir com o dedo? Pode ser então. Pode Mais colocar, algum? pode colocar esse requerimento no nome meu e do Edivaldo. Tá. Mais algum requerimento? Com os dois nomes, ótimo. Mais algum, Edivaldo? Vou colocar ele em votação. Toninho, Alexandre, De acordo. Gessélio, De acordo. Edivaldo, De acordo. Joãozinho, De acordo, Doraci, Moacir. Requerimento do Edivaldo aprovado por todos os vereadores. Joãozinho, algum requerimento? Tem. Pode fazê-lo. Eu não sei se o Gabriel lembrou. Primeiro eu ia fazer aquela noção de pesar para a família do Dr. Orlando. Lembrou, Gabriel? Não. Fica o meu requerimento aí. Pode Tem fazer. mais? Pode fazer. Outro requerimento é pedir o Poder Executivo que informe o servidor público qual o dia vai ser o dia de pagamento. Se é dia 30, se é dia 5, se é dia 10. É só informar o dia. Mais algum? Não. Vou colocar os dois em votação. O requerimento do João. De acordo. De acordo. Gessélio, De acordo. Sim. Joãozinho, De acordo? Doraci, Moacir. Os dois requerimentos do Joãozinho aprovados por todos os vereadores presentes. O Doracizinho, algum requerimento? Moacir, algum requerimento? Pode dar início? Agora vamos ao grande expediente. Projeto de lei número 4/2025 ratifica a consolidação do contrato do consórcio público do consórcio intermunicipal de saúde do Alto da Vertentes Cisalve e da outras providências. Parecer das comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. PL em votação. Vou pedir o Cleomar que explane para nós o parecer das comissões. Relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conjuntamente com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no que diz respeito ao projeto de lei 4 de 2025, que dispõe, ratifica a consolidação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes Cisalves e da outras providências. O projeto de lei, resumo, análise. O projeto de lei 4 de 2025, apresentado, visa a autorização do município de Lamim a ratificação da consolidação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto das Vertentes. O projeto de lei visa a regularização da adesão do município de Lamim ao Cisalves, conforme as deliberações e resoluções 3 de 2018 e 5 de 2021 da Assembleia Geral do Consórcio, já ratificadas por todos os demais entes consorciários. O projeto de lei está em conformidade com a Lei Federal 11.107 de 2005, que exige a ratificação do contrato de consórcio pelos entes consorciados, incluindo o município de Lamim. Além disso, as resoluções 3 de 2018 e 5 de 2021 da Assembleia Geral do Cisalve, anexadas ao projeto, reforçam a legalidade da adesão do município ao consórcio. O referido projeto de lei, apresentado pelo Poder Executivo de Lamim, tem legitimidade, normalidade no que tange à sua apresentação e atende às normas em relação à sua forma. Legalidade do projeto. O projeto não possui nenhum dispositivo inconstitucional, estando em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, bem como a Lei 11.107 de 2005, que regula a constituição de consórcios públicos. Conclusão. Considerando a legitimidade da proposta, a sua legalidade, os relatores das comissões de Constituição, Justiça e Redação, assim como a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, após análise, em comum acordo, apresentamos parecer favorável para seguir com sua tramitação nos termos apresentados. Plenário, vereador Estevão de Moraes Campos, 20 de fevereiro de 2005. João Odeon de Arruda, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. José Célio da Costa, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os demais membros das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Votam de acordo com o parecer dos relatores acima. Edivaldo Miranda, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Moacir dos Anjos Pereira, secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Alexandre da Silva Lourenço, presidente suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Doraci Eustáquio Nogueira Reis, secretário da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu vou colocar em votação o parecer das comissões. Toninho. Alexandre. De acordo. José Sérgio. De acordo. Edivaldo. De acordo, presidente. Joãozinho. De acordo, presidente. Doraci. De acordo. Moacir. De acordo. Parecer das comissões aprovado. Agora vamos ao projeto. Projeto de Lei número 4 de 2025. Ratifica a consolidação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes, Cisalves, e da outras providências. O prefeito do município de Lamim faço saber que a Câmara Municipal de Lamim aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificada a consolidação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes, Cisalves, devidamente descrita e caracterizada no anexo 1 desta lei, aprovada por quórum qualificado da Assembleia Geral dos Municípios Consorciados dos Cisalves, através das resoluções 3 de 2018 e 5 de 2021. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Lamim, 4 de fevereiro de 2025. Valdinei de Souza Campos, prefeito municipal. Precisa de ler a mensagem? É importante, senhor presidente. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Lamim, venho pelo presente encaminhar projeto de lei incluso expondo sobre ratificação do consórcio do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes, ao qual este município busca consorciar-se nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005. A referida consolidação do contrato de consórcio foi objeto de aprovação mediante deliberação do quórum qualificado da Assembleia dos Municípios Consorciados do Consórcio, conforme resoluções 3 de 2018 e 5 de 2021 da Assembleia Geral, que constam como anexo único desta lei e dizem respeito à consolidação do contrato de consórcio público, atualmente vigente e ratificado por todos os demais entes consorciados. Registramos que a presente proposição nada mais é do que a consolidação do auto constitutivo do consórcio, como ente de direito público de administração direta do município, onde foi considerada a redação original do protocolo de intenções do consórcio, com os respectivos municípios subscritores do protocolo e ainda os novos municípios que ratificaram posteriormente o protocolo convertido em contrato de consórcio, além das demais evoluções trazidas ao longo do tempo, que visam modernizar a gestão associada de serviços públicos de saúde no âmbito do CISAL. Esperamos que, após criteriosa análise dos novos edis, seja a presente proposição aprovada, principalmente para que o município possa iniciar serviços de saúde que serão prestados por meio do consorciamento ao consórcio retromencionado a esta municipalidade, considerando a relevância para a saúde pública municipal. Solicitamos a tramitação do projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, prefeito municipal. Vou colocar o projeto em votação, no primeiro turno. Toninho. De acordo. Alexandre. Senhor presidente, primeira discussão, senhor presidente. Oi? Primeira discussão, presidente. O projeto. Tá, vamos para discussão do projeto. De acordo. Não. Alexandre. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas ponderações também com relação a esse consórcio. Primeiramente, de início, eu já digo que eu não sou contra o projeto.
Porque, na verdade, o que precisa ser analisado, entre algumas coisas que eu estudei referente à questão do projeto, eu quero pontuar aqui. Primeiro, as pessoas têm que saber, entendeu, a população labirinense, o que é um consórcio, primeiramente. Né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, o que é um consórcio? Marcou, por exemplo, uma cirurgia pelo CISAP, marcou uma cirurgia, um raio-x pelo CISAP. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é essa sigla, o que significa tudo isso. Então, o que consiste um consórcio? O consórcio, entendeu, é de iniciativa entre os municípios que se organizam, com seus respectivos, né, líderes do Poder Executivo, que são os prefeitos, e a partir de então, eles criam um protocolo de intenções, e esse protocolo de intenções tem a finalidade, como se trata de um consórcio, né, de saúde, o protocolo é serviços de saúde. E dentro desse protocolo de intenções vai gerar um contrato, né, de consórcio público, e desse contrato de consórcio público aí vai pré-estabelecer os requisitos aí, tanto para a parte, entendeu, do consórcio quanto dos municípios que são consorciados, né, contribuir. Deve ser registrado em caráter, em cartório, publicado no Diário Oficial, esse contrato, né, do consórcio público. Tem que ter estabelecido critérios, entendeu, de prestação de contas, formalização da personalidade jurídica, se é de direito público ou de direito privado, e tem toda uma estrutura administrativa que precisa ser colocada também, assim, para que as pessoas entendam. Então, na composição da estrutura administrativa, tem a Assembleia Geral, que é formada, né, pelos prefeitos, onde é o órgão de decisão do consórcio, a diretoria executiva, que é o presidente, vice-presidente, secretário-geral, conselho fiscal, que encaminha a prestação de contas e supervisiona as finanças, e, por fim, a coordenação técnica, que planeja e executa as atividades específicas, no caso em questão aqui, de saúde. Então, o que é o consórcio? Eu diria, entendeu, que já fui secretário de saúde, que aqui é a nossa secretária, o consórcio salva a vida, né, dos secretários municipais e principalmente da população que depende da saúde hoje, certo? Mas são coisas que eu vejo nesse projeto que eu gostaria, eu vou já votar em primeiro turno, mas eu gostaria de solicitar algumas informações. Primeiro, o município tem uma dívida ainda, né, com o consórcio que foi negociada, salvo engano, aqui R$ 62.706,91. Foi dividido em 7 parcelas dessa dívida, certo? Então a gente já está aderido ao consórcio CISAP, que é o consórcio do Alto Paraupeba, e o referido projeto a gente vai aderir a um novo consórcio, que é do Alto das Vertentes, cuja sede é em Ressaquinha. Então, diante dessa dívida, eu gostaria de requerer a seguinte informação, requerer ao prefeito. Se essa dívida for negociada, o que se subentende é que o município está apertado, vamos dizer assim, financeiramente, entendeu? Como aderir a 2 consórcios? Essa é a primeira indagação que eu quero requerer. Primeiro... Você vai requerer ou vai colocar uma emenda? Não, eu vou requerer essas informações para que no segundo turno a gente possa votar o projeto com essas informações. Por exemplo, essa dívida, preciso saber essa dívida, quantas parcelas, foi 7 parcelas mesmo, porque foi o vídeo que o prefeito gravou falando que essa dívida foi da gestão anterior, que teve que negociar, inclusive teve que ter transtorno todo, teve de marcação de consultas, etc. Então, se já temos um contrato assinado com o CISAP e tem essa dívida parcelada, obviamente, o que se subentende que o município não tem recurso para poder aderir a mais um consórcio. Essa é a minha indagação. O consórcio CISAP, né, eu já tenho, assim, pode dizer, como eu fui secretário, então a gente já tem um conhecimento, entendeu, de como funciona. Hoje, por exemplo, o consórcio CISAP é composto por 14 municípios presidido pelo prefeito Reinaldo de Casagrande. O contrato de rateio desse consórcio é R$ 21.226,47 por ano. O contrato de assistência, aquele contrato que você vai usando, à medida que você vai usando os procedimentos, seja cirurgias, consultas, exames, é de R$ 173.135,37. Temos também a UTI móvel, que é R$ 18.000 por ano. Dessa UTI móvel,
Se for, por exemplo, você precisar de uma Ortenol para adulto, são R$12 quilômetro rodado. Se for uma UTI neonatal, R$14 quilômetro rodado. Então nós temos esse valor aqui, 18 mil ao ano. Então, somando esses valores, vamos supor que se gastar todos esses valores aqui, ao final do ano, vai sobrar R$212.361,84. Entendeu? Só que o questionamento é esse. Nós não temos essa questão da dívida, é um questionamento. A outra questão também que eu coloco também, presidente, é o relatório de procedimentos. A gente não sabe, eu conheço o relatório de procedimentos do CISAL, mas o relatório de procedimento do CISAL, nós não temos para poder analisar se os procedimentos que realizam no consórcio CISAL, entendeu, é o mesmo preço, por exemplo, uma consulta de cardiologia no consórcio CISAL, será que é o mesmo valor do consórcio CISAL que a gente vai aderir? Eu sei, assim que eu posso dizer, por exemplo, uma cirurgia lá de varizes, o valor lá no consórcio CISAL é R$1.384,38. Ou seja, isso corresponde a 2 tabelas SUS. No consórcio CISAL já é 4 tabelas SUS e meia. Então isso quer dizer que nessa questão de cirurgias o município vai pagar mais, a população vai pagar mais se caso houver essa adesão. Então, os procedimentos do CISAL, por exemplo, uma coisa também que eu quero colocar. Vamos supor que logística, lembrei, eu coloquei aqui nesse caso aqui, logística. O consórcio CISAL é sediado onde? Na FAED. Os procedimentos ficam praticamente todos em Lafayette. E alguns em Congonhas, salvo engano, acho que em Rio do Rei também. Eu acho basicamente isso. O consórcio CISAL, que é esse que a gente quer aderir, a sede em Ressaquinha. Nós não temos informação também se os procedimentos são realizados todos em Lafayette ou se é em Barbacena, que é a região do consórcio. Você quer ouvir a secretária que está aqui de saúde sobre a situação? Sim. Ela está aqui, ela pode explanar, ou ela, ou o prefeito, se quiser. Pode ficar à vontade. Primeiramente, boa noite, novos colegas vereadores, presidente, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a nossa secretária e a todos que estão aqui presentes. Foi muito boa a indagação, presidente, sobre o projeto, um dos motivos, né, que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, esse estreitamento, né, essa proximidade entre executivo e legislativo, que eu sempre entendi que é muito interessante e que faz com que a soma desses dois poderes no município, né, quem ganha com isso é somente a população. A adesão ao CISAL, primeiramente, ela se iniciou, né, uma vez que o município, quando encontramos a administração, encontramos com a dívida deixada pela administração anterior, no valor de 62 mil e alguma coisa, agora não me recordo os valores exatos, mas foi na casa de 62 mil, e que aí nós começamos a buscar formas mais urgentes e mais rápidas, né, para atender a população. Sobre a demanda, inclusive, o senhor presidente, o senhor vereador já foi comigo uma vez na gestão de 2017, 2020, conhecer lá, sabe o quanto hoje o CISAL está mais à frente, inclusive, né, do que o consórcio CISAP. E quanto aos procedimentos, de repente, Vossa Excelência pegou um aí que está mais alto, mas no montante, ainda mais nas especialidades, o valor é a menor e consideravelmente a menor. Sobre a dívida, nós optamos por parcelar, porque até então nós não sabíamos da receita do município. Não é que o município, na verdade, o município encontra-se apertado devido a tamanhas dificuldades deixadas pela administração anterior, né? Então nós estamos tendo que caminhar a cada dia, passo a passo, com o que vem de receita, né? Porque nada nos foi deixado da gestão anterior.
mas todo o estudo foi analisado, todo o estudo foi feito. Nós optamos por parcelar para que não acontecesse isso mesmo, né? Para que a gente pudesse caminhar de forma tranquila, saudável e arcando com os compromissos a partir do dia 1º de janeiro. Inclusive foi até uma sugestão de acordo por parte do CISAP, não foi uma proposta feita pelo município de Lagoa, né? E a vantagem hoje, quando você falou da preocupação, vereador, que é muito importante e nos dá a oportunidade de trazer essa informação, é que o CISAP, querendo ou não, você tem que pagar, você utiliza para pagar, né? E o CISALV não, você paga para utilizar. Ou seja, aquele mês que você não tem condições de fazer uso daquele sistema, você não paga, você não vai usar, você não vai ficar devendo, entendeu? Então, essa é a diferença. É por isso que no CISALV não tem inadimplência, né? E às vezes no CISAP acontece essas questões, porque se deixaram o município usar 2 meses e vieram cobrar somente no mês subsequente, que já estava em outra gestão, né? Então, no CISALV já tem essa vantagem. O que eu quero deixar bem claro, que na época nós visitamos, inclusive, pode alguns questionar e falar assim, mas na época teve aqui o projeto do CISALV e o senhor foi um vereador que foi contrário, né? Inclusive o senhor também foi junto, o vereador Zé Lopes à época, mas havia um motivo, porque o gestor à época, ele queria trazer o município para o CISALV e deixando a dívida que estava no CISAP. Essa era a diferença, lembra? Inclusive o município seria indiciado, né? E a própria Câmara, se aprovasse o projeto, foi o que nos foi passado pelo jurídico do CISAP, se Vossa Excelência recorda, Vossa Excelência participou, inclusive a Câmara também seria indicializada por negar uma dívida do município. Nós já estamos fazendo ao contrário. Nós vimos o quanto o CISALV era importante na visita, nós gostamos demais, vimos o quanto o CISALV atenderia, porém havia essa barreira de uma dívida em que o município iria fintar, né? Iria negligenciar e simplesmente passar. Por isso, nós aqui, esta casa, é muito importante esse trabalho em conjunto. A Câmara negou o projeto e fez com que o Executivo acertasse a pendência no CISAP. Então, essa foi a diferença. Lembrando também, gostaria de destacar o quanto o CISALV evoluiu daquela época que nós visitamos. Nós somos, inclusive, o prefeito de Rispera e o prefeito de Catas Altas, que os 2 municípios também vão aderir ao CISALV. O quanto o CISALV evoluiu, porque, inclusive, para a compra de medicamentos, né, hoje o CISALV ele tem uma farmácia própria, onde ele fornece medicamentos, porque por mais que a gente faça processo licitatório, pode acontecer de um cidadão precisar de algum remédio, a lista é extensa de medicamentos, e é normal, né, de um dado momento, algum cidadão precisar de algum medicamento em que não esteja licitado, e aí como que o município faz? Até passar por todo o processo licitatório, todo o trâmite, infelizmente esse cidadão pode vir, talvez, dependendo da necessidade e urgência do medicamento, pode vir até a óbito. Então o CISALV também tem esse fator importante, que é a compra do medicamento já licitado, aderindo à ata de preço deles lá, entendeu? E outros benefícios mais. Vossa Excelência citou aí a questão de passar o relatório. Nós vamos providenciar, como é em primeiro turno, no segundo turno a gente faz questão de enviar o relatório, tanto de até Vossa Excelência pediu só do CISALV, mas nós vamos enviar também a do CISAP, para fazer esse comparativo e ver o quanto é importante termos os 2. E outra coisa, é lógico que esse comparativo, quem vai ganhar é a população e o município,
Porque se um é mais caro, o outro é mais barato, naquele dado momento nós vamos atender, solicitar para atender o cidadão do mais barato aqui. Se o outro lá no CISAP, de repente, ele é mais barato, nós vamos atender, nós vamos ter esse privilégio de pôr na balança e falar assim, qual esse vai ser melhor para atender o cidadão. Se me permite uma parte, senhor prefeito, conforme eu disse, que nas minhas ponderações, é justamente isso que esse vereador quer, as informações. Isso. Até porque eu sempre coloco a mesa, eu sempre peço ao presidente que todos os projetos que forem tramitar aqui, a gente tem que dar muita clareza, porque aqueles que estão se prestigiando no Facebook, por vezes, lê, por exemplo, só a emenda do projeto, ou às vezes vota o projeto e não sabe do benefício que está por trás do projeto, certo? Então, é por isso que eu estou requerendo essas informações. Por quê? Para que as pessoas elas se atenham. Se é benéfico o projeto CISALV, é óbvio que a Câmara vai aprovar, né? Mas precisamos fazer esse comparativo entre os relatórios e procedimentos do CISAP, os relatórios e procedimentos do CISALV, entendeu? Tudo que o CISALV tem a nos oferecer como consórcio e o CISAP, né? Questão de logística, questão de tudo para beneficiar quem? O cidadão. Com certeza. Então, é por isso que esse vereador tem feito esse pedido de informações, para buscar essas informações, para que o povo que nos assiste precisa saber o que essa casa aqui, Vossa Excelência, tem feito, entendeu? Em prol a esse. Inclusive, se prestou atenção no início da minha fala, eu agradeci de Vossa Excelência fazer essa indagação por nos dar a oportunidade de poder trazer aqui as explicações, o motivo pela qual nós estamos também aderindo ao CISALV, ou seja, nós estamos ampliando o nosso leque no atendimento à saúde, né? E nisso a secretária agradece, né? E o povo de Laminha agradece, porque nós vamos atender ainda mais a população. Nós, nesse início de mandato, nós temos encontrado muita dificuldade, o que é normal, né? Dentro da aplicação das legislações, das necessidades, dentro das legalidades, e isso às vezes, talvez, a um dado momento, nós ainda não conseguimos atender a população como nós pretendemos ao longo da administração, que seja assim, graças a Deus, a gente tem fé em Deus, que vai ser ao longo aí, nós vamos atender uma demanda de 100%, né? E para que isso aconteça, nós temos que investir na área da saúde, né? Não adianta a gente fazer carnaval, não adianta a gente fazer festa ou investir em qualquer outro setor se nós não tivermos saúde, né? Então, esse é um projeto em que eu fiz questão de convidar aqui a nossa secretária de saúde, que tem trabalhado incansavelmente. Inclusive eu presenciei num dado momento, até disse a ela, vou reportar aqui, uma situação que ela ficou tão preocupada que ela pagou a consulta do bolso dela. Eu falei, secretária, você não pode fazer isso, senão vai chegar num ponto que você não vai dar conta, né? Mas é porque uma pessoa humana, uma pessoa religiosa, uma pessoa que sensibiliza com o sofrimento do outro, né? Mas a gente também não pode trabalhar dessa forma, porque tem que encontrar os meios legais de atender aos nossos munícipes, à nossa população, né? Então é importante, agradeço mais uma vez, essas indagações não nos incomodam, porque eu estive nessa casa durante 16 anos, e eu fui um vereador também assíduo, né, que sempre participei ali, que sempre gostei de me informar, e nunca votei por dúvida, sempre com a certeza do meu voto, né? E assim, da mesma forma, é importante que todos os vereadores nos questionem e nos deem a oportunidade. É melhor do que ficar na interrogação e às vezes espalhando para a população inverdades, situações que não são concretas, que não condiz com a realidade do nosso município. E todas essas indagações, esses requerimentos trazidos em pauta nessa sessão, nas outras e nas próximas que virão, ela é importante, porque quando se tem uma administração pautada pela transparência, na busca da legalidade e dos princípios de uma administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição, isso só nos conforta, porque nos dá a oportunidade
de mostrar à população, nossa administração pode ter diversas falhas, mas nós trabalhamos dentro daquilo do correto, nós pautamos pelo correto e pela verdade. A verdade, ela é bendita em qualquer lugar, por mais que em algum momento doa em alguém, mas ela é importante e nós vamos trabalhar sobre isso. Obrigado mais uma vez por esse espaço. Podem ter certeza, gente, a adesão ao CISALB só vem para somar e não vai trazer dano nenhum à administração, aos cofres públicos. Pelo contrário, eu não vejo saúde como gasto, eu vejo como investimento, entendeu? Quando a gente passa a enxergar a saúde como investimento, você passa a valorizar mais a nossa população, os nossos munícipes. Aquele mês que a receita for a menor, a gente diminui a quantidade de procedimentos ofertados. Aquele mês que for a maior, a gente oferta mais procedimentos. E assim será feito, tudo com o pé no chão, tudo bem calculado. A secretária está aqui, ela tem feito um trabalho exemplar e excelente, né? E ela vai estar fazendo esse controle, não prejudicando a população. Mais uma vez, eu tenho certeza, gente, não é porque está vindo de nós hoje aqui não, mas tudo que for para somar, eu acho que é interessante para o nosso município. Obrigado pela oportunidade, vereador, e nós estaremos aqui sempre à disposição para trazer todos os esclarecimentos, tirar todas as dúvidas, pautados pela verdade e pelo compromisso, primeiramente, com a Constituição. Obrigado a todos os novos colegas. Eu que agradeço. E, senhor presidente, o requerimento é relacionado, o senhor notou, tomou nota? Relacionado aos procedimentos, sim. Relatório de procedimentos, tanto do CISAP quanto do CISALB, entendeu? Para a gente fazer esse comparativo entre essas questões que são boas, né, que o prefeito colocou aqui. É só isso, presidente. Projeto em discussão, sério. Requerimento do Alexandre, vamos colocar aí em votação. De acordo. Alexandre? De acordo. Percebe? De acordo, presidente. De acordo, presidente. Marci. O projeto em discussão continua. Já sério. De volta. Em discussão. Projeto, não, em discussão. Em discussão. Joãozinho? O Alexandre já falou. Marci. Beleza. Então vamos colocar em votação o primeiro turno. Toninho, em votação. Projeto em votação. De acordo. Alexandre. De acordo. Jacélio. De acordo. Edivaldo. Sim, presidente. Joãozinho. Vota de acordo e esperar o compromisso do executivo aqui na próxima reunião. Doraci. De acordo. E Moacir. Projeto aprovado com o requerimento do Alexandre. Vamos continuar então o grande expediente. Projeto de lei número 5/2025. Autoriza a abertura de crédito especial do orçamento para exercício de 2025 da outras providências. Parecer das comissões, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. PL em votação. Vou pedir o Cleomar que leia para a gente parecer das comissões. Relatório, parecer voto. Relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conjuntamente com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no que diz respeito ao projeto de lei número 5 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento para o exercício de 2025 e da outras providências. Resumo, análise. Por ora, o projeto de lei apresentado visa autorização para o Poder Executivo do município de Lamim abrir um crédito especial de R$ 344.737,45 no orçamento atual. O objetivo é possibilitar a adesão do município de Lamim ao consórcio intermunicipal de saúde alto das vertentes CISALPs, em atenção às demandas de saúde. Conforme determina a Lei 4.320, de 1964,
que nas aberturas de crédito deverá o projeto demonstrar de forma clara e transparente a nova redação, a nova dotação orçamentária que será suplementada, assim como a dotação que receberá o cancelamento do valor. Notadamente, isso consta no projeto. O referido projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo Municipal de Lamim tem legitimidade, normalidade no que tange à apresentação e atende às normas em relação à sua forma. Legalidade do projeto de lei. O projeto de lei número 5 de 2025 não possui nenhum dispositivo inconstitucional, estando em conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, bem como a Lei 4.320 de 1964. Conclusão. Considerando a importância do presente projeto, os relatores das comissões de Constituição, Justiça e Redação, assim como a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, após análise, em comum acordo, apresentamos parecer favorável para seguir sua tramitação, nos termos apresentados. Plenário Estevão de Moraes Campos, 20 de fevereiro de 2025. Membros das comissões, João Odeon de Arruda, José Célio da Costa. Da outra comissão, Edivaldo Miranda, Moacir dos Anjos Pereira, Alexandre da Silva Lourenço e Doraci Eustáquio Nogueira Reis. Acabou. Vamos colocar em votação o parecer das comissões. Toninho. De acordo. Alexandre. De acordo. José Célio. De acordo. Volta. Sim, como presidente. Joãozinho. De acordo, presidente. Doraci. Moacir. Parecer aprovado. Agora vamos à leitura do projeto. Projeto de lei número 5 de janeiro de 2025. Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento para o exercício de 2025 e das outras providências. A Câmara de Lamim aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 344.737,45, destinados à adesão do consórcio ao Consórcio Intermunicipal de Saúde das vertentes CISAUS, em atenção às demandas de saúde. Artigo 2º. Para empenho e pagamento das despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a adaptar o orçamento vigente com a inclusão das seguintes dotações de despesas. A conta 3170, vou resumir aqui porque é muito grande essa classificação programática, 3170, rateio 317170. Rateio pela participação em consórcio público na fonte 1.500. Conta 337170, rateio pela participação em consórcio público, fonte 1.500. Recursos não vinculados de impostos. Valor R$ 29.287,75. E a conta 447170, rateio pela participação em consórcio público, fonte 1.500, recursos não vinculados de impostos, valor R$ 9.060. Também a conta 337230, material de consumo, dentro do programa manutenção, da atividade manutenção do contrato de programa com o CISAUS. Conta 337232, material, bem ou serviço de distribuição gratuita, fonte 1.500, recursos não vinculados de impostos, valor R$ 365.000. Ainda a conta 33, a dotação 337239, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte 1.500, recursos não vinculados de impostos, valor R$ 152.827,45. Artigo 3º. Como recurso à abertura de crédito especial autorizado no artigo 1º desta lei, utilizar-se-ão recursos de anulação das seguintes dotações. Na função transporte, 26, na dotação 339093, que é a indenização de restituições, R$ 50.000. No programa 3, Juntos pela Saúde Lamim, atividade
20046, manutenção das despesas de exames complementares, CISAP, conta 33, dotação 339339, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte 1.500, recursos não vinculados de impostos, R$60 mil. No programa 004, Juntos pela Educação de Lamin, atividade 2000-0030, remuneração dos profissionais do magistério, dotação 319013, que é obrigações patronais, valor de R$100 mil. Também lá no função 4, administração, programa 002, gestão administrativa, atividade 20010, manutenção dos serviços de tesouraria e contabilidade, dotação 339036, outros serviços de terceiros, pessoa física, valor de R$80 mil. E por fim, a dotação dentro da função 04, administração também, subfunção 122, administração geral, programa 2, gestão administrativa, projeto de atividade 2.0004, manutenção do gabinete do prefeito, conta, dotação 339039, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, valor R$ 54.737,45. Artigo 4º. Ocorrendo ampliação e necessidade do aumento da despesa neste exercício, as despesas autorizadas por esta lei poderão ser suplementadas nos termos do artigo 5º da Lei Municipal 111, de 22 de outubro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025. Artigo 5º. O plano plurianual, instituído pela Lei 31 de novembro de 2021 e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, instituída pela Lei 74 de junho de 2024, passam a incorporar as alterações constantes desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Lamin, 4 de janeiro de 2025, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Vamos colocar o projeto em discussão. Ô, Jean, quero tomar para dar uma explicação para os nossos ouvintes. Bom, o projeto de lei de abertura de crédito é uma coisa muito comum na administração pública. Esse aí trata de um crédito não previsto. É bom a gente, vou explicar, vou procurar ser bem, vou resumir bastante porque é um assunto muito longo, a abertura de crédito, porque tem diversos tipos de abertura de crédito, e às vezes o cidadão que acompanha, mesmo os vereadores, para entender a questão de abertura de crédito, já logo pensa, 374 mil extra, não é. É dentro do orçamento, o orçamento feito no exercício para o seguinte, lá está previsto diversas despesas, mas não estão lá essas despesas que estão, que o prefeito está solicitando. Então, a partir do momento que o prefeito submeteu o projeto à Câmara, a Câmara aprovou, vai ser feito o cancelamento de tais valores indeterminados, como foi citado em algumas dotações, em alguns programas, e vai aplicar a favor do consórcio, que não estava previsto. E tem os outros casos também, onde que às vezes é previsto 100 mil, mas vai precisar de 200, 300, até muito mais, né? E principalmente no primeiro ano de um mandato, onde muitas das despesas, muito daquele orçamento foi elaborado pela administração anterior, onde que os programas do atual gestor são um pouco diferentes daquilo que foi previsto. Então, por isso, a abertura de crédito. E nesse caso mais especial, ainda que, até porque é um crédito de abertura especial, que é aquele caso onde não tem nada previsto, não tem nenhuma dotação prevista, então há necessidade do projeto de lei de abertura adicional especial. Está criando dotação, está criando uma dotação nova e colocando um valor já automaticamente para ela. E cancelando lá onde que a administração acredita que não vai precisar de tal valor. Às vezes está lá previsto 300, 400 mil, opa, dá para tirar 100 aqui e suplementar, adicionar lá nessa dotação nova. Grosso modo é isso aí, presidente. O assunto é longo, mas acho que deu para entender, né? Deu sim, obrigado. Vamos colocar em discussão. Obrigado. Tony, discussão. De acordo. Não, discussão. Alexandre. Projeto. Gessé. Val. Joãozinho. Doraci. Marci. Colocar em votação em primeiro turno. Toninho. De acordo. Alexandre. De acordo. Gessé. De acordo. Edivaldo. Sim, presidente. Joãozinho. De acordo, presidente? De Doraci, acordo. Marci. Projeto aprovado em primeiro turno. Presidente, se me permite, Sim. se pudesse
porque na hora de nós sancionar, se caso aprovado isso, fica inviável sancionar a lei de poder consorciar ao CISAL sem antes ter a votação. Então, eu sempre pautei, isso, mas eu sempre pautei em primeiro se cria a dotação, depois se faz o poder. Entendeu? Porque vai ficar na hora de sancionar, uma pode ficar 20, outra 21. Por exemplo, na verdade, quem tem que vir primeiro é essa lei de abertura da invertido, dotação. está invertido. Entendeu? Mas o ideal é primeiro se ter a dotação, para depois se criar, fazer adesão ao consórcio. E assim nós estamos primeiro fazendo adesão para depois criar a dotação. Então, pode ser questionado. Mais uns 2 casos, né? Tem que seguir a ordem? Não necessariamente. Você tendo a aprovação de aderir ao consórcio, e tendo como você fazer sua despesa automaticamente, não vai ter a lei sei, mas certamente, não sei como será, realmente aqui, né? Certamente, se foi aprovado no primeiro turno. Está na ordem. A sanção acontecendo no mesmo dia das duas, certo? Então não tem problema, né? Então vamos continuar. Agora vamos para o projeto número 6/2025. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento para exercício de 2025 da outras providências. Parecer das comissões, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. PL em votação. Clamarei para nós, por favor, o parecer das comissões. Vamos lá então ao parecer. Voto sobre o projeto de lei 6 de 2025. Relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conjuntamente com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no que diz respeito ao projeto de lei 6 de 2025, que dispõe, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento para o exercício de 2025 e da outras providências. Por hora, o projeto de lei apresentado visa autorização para o Poder Executivo do município de Lamim abrir um crédito suplementar de R$ 255.024 no orçamento atual. O objetivo é possibilitar o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município de Lamim, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, em razão das demandas desta área, conforme determina a Lei 4.320, que nas aberturas de crédito deverá o projeto demonstrar de forma clara e transparente a nova dotação orçamentária que será suplementada, assim como a dotação que receberá o cancelamento do valor. Notadamente, isso consta no referido projeto. O projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo de Lamim tem legitimidade, normalidade no que tange à sua apresentação e atende às normas em relação à sua forma. Legalidade do projeto. O projeto 6 de 2025 não possui nenhum dispositivo inconstitucional, estando em conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, bem como a Lei 4.320 de 1964. O projeto de lei informa a dotação a receber o crédito, assim como a demonstração das origens para a cobertura destes, neste caso, a previsibilidade do excesso de arrecadação. Conclusão. Considerando a importância do presente projeto, os relatores das comissões de Constituição, Justiça e Redação, assim como a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, após análise, em comum acordo, apresentamos parecer favorável para seguir sua tramitação nos termos apresentados. Plenário, vereador Estevão de Moraes Campos, 20 de fevereiro de 2005. Os vereadores das comissões, João Odeon de Arruda, José Célio da Costa, assim como também o vereador Edivaldo Miranda, Moacir dos Anjos Pereira, Alexandre da Silva Lourenço e Doraci Eustáquio Nogueira Reis. Parecer em votação. Toninho. De acordo. Alexandre.
De acordo. Gessélio. De acordo. Edivaldo. Sim, presidente. Joãozinho. De acordo. Doraci. De acordo. Moacir. Parecer aprovado. Todos os vereadores. Agora vamos ler a leitura do projeto. Projeto de Lei número 6 de 2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento para o exercício de 2025 e da outras providências. A Câmara Municipal aprova e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 255.024, destinados ao pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde, ACS, em atenção às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. Para empenho e pagamento das despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a adaptar o orçamento vigente com a inclusão da seguinte dotação de despesa. Dentro do programa Juntos pela Saúde de Lamin, no projeto de atividade 2.0045, manutenção do ACS, Agentes Comunitários de Saúde. A dotação é 31.90.11, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. A fonte é 1604, transferências provenientes do governo federal, destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos de combate às endemias. Valor R$ 255.024. Artigo 3º. Como recurso à abertura de crédito suplementar autorizado no artigo 1º desta lei, utilizar-se-ão recursos provenientes do excesso de arrecadação, seguindo a tendência do exercício vigente, em concordância com a Lei 4.320, de março de 1964. No seu artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 3º. Artigo 4º. Ocorrendo ampliação e necessidade do aumento da despesa neste exercício, as despesas autorizadas por esta lei poderão ser suplementadas nos termos do artigo 5º da Lei Municipal 111, de outubro de 2024, Lei Orçamentária Anual de 2025. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Lamin, 7 de fevereiro de 2025. Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Você quer falar sobre o projeto, Clamar? Sim. Esse aqui é um pouco diferente, embora a abertura de crédito também, um pouco diferente do outro, porque esse é uma abertura de crédito suplementar, digamos, simples, porque não está criando uma nova dotação, já está usando dotação que já existe no orçamento. Está lá usando a 31.90.11, uma fonte um pouco diferente, a 1604, aquele recurso vinculado que vem do governo federal, né, das transferências do governo federal. E também um detalhe importante, que não está cancelando nenhuma dotação. Não sei se observaram no artigo 3º, não está cancelando em nenhuma dotação. A administração, Secretaria de Planejamento da Prefeitura utilizou aqui daquele artifício de utilizar do excesso de arrecadação, que ainda nem teve ainda. Mas por quê? É sabido, tem uma programação do Ministério da Saúde, onde as transferências normais acontecem em todos os meses, em determinados valores quase que fixos. Então, na medida que for o crédito chegando, aquilo ali não está previsto, é considerado excesso de arrecadação. Chegou, um exemplo, R$50 mil, lançou a receita, excesso de arrecadação. Automaticamente, acaba acontecendo, firmando a previsão aqui do artigo 3º de fazer a abertura de crédito por excesso de arrecadação, né? E também dentro daquilo que está previsto dentro da lei orçamentária de 2025. Obrigado, Clamar. Vamos colocar em discussão, Toninho. Projeto em discussão. Alexandre. Gessélio. Não. Edivaldo. Não. João. Doraci. Explicado. Moacir. Projeto em votação em primeiro turno. Toninho. De acordo. Alexandre. De acordo. Gessélio. De acordo. Edivaldo. De acordo. João. De acordo, presidente. Doraci. De acordo. Moacir. De acordo. Projeto aprovado em primeiro turno. Agora vamos continuar. Palavra dos vereadores. Começa por você, Toninho. Alguma coisa a dizer? Não. Alexandre. Não, senhor presidente. Gessélio. Não, eu só peço desculpa que às vezes eu ofendi alguém sobre
pouco nervoso, porque só desculpa todo mundo, a população, os ouvintes. Tranquilo. Edivaldo? Não, mas não. João? Primeiramente, eu queria agradecer à Câmara de Vereadores, a presença do prefeito, a presença do secretário da Saúde, a presença da família do Indico, de todos os funcionários dessa Câmara, de todos que acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite. Doraci? Moacir? Agora eu vou abrir a palavra do Fala Cidadão. Vocês querem falar alguma coisa, Matheus? Pode ficar à vontade. Pode usar o microfone do Moacir, se quiser, pode usar. Pega ali, Matheus, ele vai pegar para você aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Matheus, todo mundo presente aqui. Eu vim fazer um questionamento e ao mesmo tempo uma denúncia, né? Porque eu sou prestador de serviço há muitos anos no município, alguns até já trabalharam comigo aqui. A gente sempre passou por processo licitatório, né? Tá trabalhando, já fui questionado pelo até então presidente, pelo prefeito que está aqui, vim cá dar esclarecimentos. Sim. E hoje eu estou aqui numa forma de indignação, porque tem veículos, até com placa particular, puxando aluno. Ele falou, a mãe não pode puxar o aluno na cacunda, isso nunca. Mas por que não aditivou os contratos até a licitação sair? Ou por que não houve processo licitatório? Né? Ficou essa dúvida, tanto que tem carro particular puxando aluno, outras pessoas que têm até mais anos, né, de serviço, tem tudo dentro da lei, não conseguiu trabalhar porque não foi chamado, já foi até chamado também, mas não teve documentação regular. Motorista, até com categoria diferente da que é exigida, o senhor já trabalhou com transporte, o senhor conhece, né? No caso, eu queria ver se a Câmara, né, investigasse isso aí, mais sério, porque até veículo, placa particular, veículo sem característica escolar, que foge da legislação de trânsito, né? Isso é no Brasil inteiro, sem contrato, motorista sem habilitação, até o vereador nem sabia, mas o vereador também sabe que tem veículo até com adulteração, né? Transportando crianças, que é o bem mais precioso que a gente tem, né, dentro do município hoje, né, de Laminho. Então, está havendo esse transporte, eu presenciei, eu tenho vídeos, tem relatos de mães que mandou para mim também, como eu já fui prestador de serviço, de até carro da saúde pegando aluno. E o pessoal que está fornecendo serviço, buscando um carro particular, colocando 6, 7 alunos no Fit 1, outros puxando numa Kombi sem nenhuma característica, não apresenta, né? Isso, assim, eu acho uma responsabilidade imensa do município estar arcando com isso aí sem ter nenhuma explicação, né? Porque a gente já era prestador, a gente é fornecedor de serviço, por que a gente não foi procurado? Ou porque não houve processo licitatório, já que eu entrei com impugnação, alegaram, cancelaram o processo, mas não fizeram o outro, né? Então, queria que vocês, já que estão na capacidade, investigar isso aí para a gente não ter que tomar uma medida mais drástica, ou acontecer uma coisa mais drástica, né, com os alunos aí, porque o trem está muito esquisito mesmo. Então, essa é a minha indignação, como pessoa, como trabalhador, como cidadão, né, e como empresário também no município de Laminho. Então, essa é o meu questionamento, né, referente a todos vocês, para apreciar, eu nem sabia do projeto do Alexandre, mas apreciar e agir com uma urgência maior, uma clareza maior, essa questão desse transporte aí, porque tá muito estranho. Eu tenho vídeo, tenho foto, tenho prova que tá muito clandestino, tá um transporte clandestino de alunos, né? Então, já que as pessoas capacitadas, que apresentem os laudos, presente o motorista regular, tudo direitinho, transporte, isso não tem problema, está aberto para todo mundo. Mas até então, o que está acontecendo é transporte clandestino de alunos. Essa é a minha denúncia hoje. Tá Obrigado, certo. boa noite. Obrigado a você. Senhor presidente, sim. Eu vou pegar aqui um adendo aqui na fala do Matheus, porque, na verdade, eu também entrei com uma peça de impugnação, sabe, o edital de transporte escolar. Porque, ao estudar a Lei 1453 de 2021, eu observei que algumas coisas dentro do edital, né, chamamento público para transporte de aluguel de combis e ônibus, estavam assim, meio tendenciosos, no sentido assim, como eu posso colocar? Que nem, por exemplo, hoje a gente pode dizer 90% mais ou menos das pessoas que
que trabalharam ou transportam alunos e têm a documentação, 90% das contas são pessoas aqui da cidade, certo? E exigiu-se lá no edital o quê? Um documento que só mesmo o transporte de ônibus, que é o transporte intermunicipal, que só o DR que os conseguem só no DR, essa licença, sabe? Sendo que as Kombi, elas rodam no período que nas zonas rurais, aqui dentro da cidade, certo? Então são questões que eu não tive a minha peça de impugnação nem respondida. Você teve uma peça respondida? Você entrou também com a impugnação? Aí o edital ele foi cancelado. Não tem nenhuma justificativa plausível assim, para isso parlamentar. Não sei se. Na verdade, também para mim não, só. Aí o que a gente quer? Assim, às vezes soa, senhor presidente, o prefeito da minha idade, vem soa que a gente está querendo perseguir, querendo ser aquela pessoa chata, que fica ocupando, não é isso. Porque na verdade é o seguinte, o que rege uma administração pública? São princípios: legalidade, moralidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia. Quando você fala em licitação pública, o artigo 37, o parágrafo 21, me corrija a doutora Raiane se eu estiver errado, mas acho que é o parágrafo 21, diz o quê? Que todos os serviços, compras, alienações, obras, dependem de processo de licitação pública, ressalvado alguns casos, que é a contratação direta, dispensa por inexigibilidade, etc. E tem que ter, nesse processo todo regulado pela nova lei de licitação, que é a lei 1473 de 2021, tem que ter o princípio da isonomia, ou seja, a igualdade entre os participantes, prezando a competitividade. Porque quando se preza a competitividade, aquele valor que estipula ali por quilômetro, que foi colocado em tal, se não me engano, acho que foi R$8, né? Ali vai se entregar ali no processo, no dia da realização, né, do processo, os envelopes com as propostas, e aquelas propostas ali, depois vai ver os debates que dão o menor lance, e que quem ganha é quem? O município. Então o cidadão ele vai pagar menos quando se tem um processo licitatório, entendeu? De forma a abranger a competitividade. E eu vejo que isso aí, infelizmente, não está acontecendo. Tá, senhor prefeito? Eu faço essa indagação a Vossa Excelência, tá bom? E faço essa ponderação também. Tá? Eu já enquadro dentro do requerimento que o senhor tinha feito, né? Isso. Até porque Vossa Excelência está falando que isso não está acontecendo, mas até ser respondido os requerimentos. Justamente. Por isso estamos dirigindo a Vossa Excelência. Não está acontecendo. Vocês não têm ainda a documentação. A documentação. Mas ela vai vir. Ok. Gente, então, é isso que a gente quer. Matheus. Até porque, reitero aqui, senhor presidente. Desses veículos que já estão rodando aí, já tem algumas situações foram denunciadas ao Ministério Público e o Ministério Público já tem arquivou por serem infundadas essas mesmas denúncias aqui. Chegou ontem para nós já o arquivamento. Essas diversas denúncias, né, que por alguns pode ser buscar transparência, mas que outros, infelizmente, têm vindo somente com o intuito de prejudicar o bom andamento da administração. Isso tem nos trazido muito transtorno quanto à parte jurídica, porque às vezes o nosso corpo jurídico hoje demanda, necessita nesse mês de mandato de estar fazendo com que a administração ande com esses processos, diante dessas série de denúncias ao Ministério Público, o nosso jurídico está tendo que ficar quase que por conta de ficar respondendo ao Ministério Público, e graças a Deus, com as respostas, o Ministério Público está entendendo a falta de fundamento das denúncias. E peço perdão, é direito do vereador, de todos os vereadores, e mais uma vez agradeço, né, de nos dar a oportunidade de providenciar as documentações, da mesma forma que já foi passado pelo Ministério Público e foi entendido a falta de fundamentação, também será repassada a esta Casa Legislativa, e tenho certeza com o entendimento igualitário ao do Ministério. E no caso da fiscalização desses veículos que já estão rodando, prestando serviço, cabe a quem? Eu devo
obediência à Câmara, o vereador fez ali. Não, é minha dúvida, né? Ele vai responder o requerimento. Porque na verdade, tudo que a gente quer é o seguinte, que se esclareça tudo isso, é pertinente a sua denúncia, senhor Matheus, é pertinente a sua denúncia, entendeu? Esse espaço aqui, né, que é regimental do Fala Cidadão, o senhor pode expor, entendeu? Tudo que inclusive, aqui... as informações ditas, coisas que aconteciam com a participação desse cidadão na administração anterior e ele não reivindicava nada. Mas sabe assim, que quando eu fui indagar com vocês, eu tinha que explicar. Eu vou pedir, senhor presidente, eu não sou de falar muito, não, mas o Matheus já buscou na minha casa com carro pequeno, 5, 6, 7 meninos, ninguém nunca falou nada. Tinha um segundo terceirizado aí, a rua fora toda, ninguém nunca enxergou em segurança ninguém. Parece que a lei mudou de 1º de janeiro para cá. Eu ia falar que ele também, prefeito. O carro que buscou na sua residência foi um táxi. Foi um táxi e eu tenho Espera, gente, espera. Senhor presidente. Vamos por vez, cada hora. Senhor presidente, vamos ao seguinte. Repete, por favor. Passa o microfone para o Matheus, porque o Matheus também tem o direito de falar. É porque ele alegou isso aí agora. Eu quero que ele prove que eu busquei carro particular. Carro pequeno, está carregando Fiat Uno, não é? Carregando quase 5, 6 alunos. Mas ele já buscou na minha casa. Um carro pequeno, com 5, 6, 7. Não, mas você pode olhar na documentação do município. Eu tenho um veículo também táxi, não, você tem que é registrado com táxi, e tem outro veículo cadastrado também. Você tudo tem, então beleza. Não, gente, agora deixa eu falar, José. Presidente, mas na Cachoeirinha, lá tinha carrinho, tinha um Fiat Uno buscando também os alunos, e não teve nenhuma denúncia. E agora que está puxando agora... Quando que esse carro puxava? Na gestão até pouco. Sim. E o vereador sabe se esse carro tinha placa táxi, se ele não tinha? Tem certeza do que você está falando? Então está errado. Se estava errado, na direção anterior, ele pode continuar Puxou errado. os 4 anos da Cachoeirinha, Não teve nenhuma denúncia. Agora tem uma semana que eu tô puxando, nem uma semana já tem denúncia, quanto da outra. E só cai, tem caído tudo. Mas denúncias você vê que tem irregularidade, você denuncia, né? Cabe a quem estava ano passado denunciar, né? Na verdade, a denúncia, gente, as pessoas assustam quando falam assim, denúncia. Né, senhor presidente? As pessoas falam assim, assustam quando fala denúncia. Mas se existe uma denúncia, entendeu? Temos que apurar se há veracidade em cima da denúncia. Irá ser então, apurado. se não tem veracidade, apresentar a documentação. Eu já solicitei isso tudo, isso, né, senhor Matheus? Não sei se você ouviu o requerimento, chegou a tempo, né? Ouvi. Então aí o que acontece? Eu ligo assim, tudo que você falou aí, a gente não combinou nada, você veio aqui e tal, mas tudo isso eu já tinha recebido anteriormente, entendeu? E coloquei. Todas essas requerimentos foram também do Ministério. Foram? Então, gente, vai ter a resposta para o Matheus, para o vereador Alexandre, e não tendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado. Deixa eu falar aqui. Vai assinar o requerimento do Matheus. Pode falar, senhor. Tá ligado já? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente, prefeito. Meu requerimento é o seguinte, gostaria de reivindicar aqui a questão dessa lixeira. Muito mau cheiro, aquada, e olho, toda suja. Fui lá, não tive condição nem de ir para lá. Uma poça d'água de criação de pele ao lado, em frente à quadra. Então, gostaria de fazer essa reivindicação. Beleza? A vocês todos aí, muito obrigado. Vocês sabem meu direito, mas boa noite para todos. Boa noite, senhor Diego. Deu para ouvir, sim, sobre a lixeira e a quadra que está suja lá. Pode ficar tranquilo, a gente vai colocar aqui. Faz para nós aí, doutora Rélia.